Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália, eu sou professora de Física e Matemática e eu vou começar a gravar uns vídeos para auxiliar vocês durante a aprovação de concurso. Vou começar com a matemática básica, o que vai englobar questões do ensino médio e do ensino fundamental, né? O primeiro problema que nós temos aí é um problema que vai falar de grandeza proporcional e inversamente proporcional. No caso desse problema, ele tem três variáveis. Se vocês observarem, tem hora, caminhão e quantidade de areia. Então, nesse caso, nós temos que agrupar esses dados que nós temos no problema, né? Esse problema ele é de grandezas proporcionais e inversamente proporcionais e agora nós vamos ver como resolve ele. Então, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ver qual as grandezas que nós temos. Então, a primeira grandeza que nós temos é a grandeza aí, horas. Depois, nós temos a grandeza que eu vou chamar de C, que é caminhão. E depois, nós temos uma terceira grandeza, que é a areia. Como que a gente vai relacionar essas três grandezas? Primeira coisa, nós temos que ler o problema. Ele está falando assim, ó, em 5 horas, então nós vamos vir aqui, embaixo de horas, a gente vai colocar o 5. 8 caminhões, ó, embaixo de 8 a gente coloca, embaixo de caminhões a gente coloca o 8. Carregam 40 metros cúbicos de areia. Então, embaixo de areia a gente coloca aí o número 40, né? E ele continua. Em quantas horas, então aqui ó, a gente não tem a quantidade de horas, a gente coloca o X. 10 caminhões serão necessários para carregar 125 metros cúbicos de areia. Então vamos analisar aqui algumas coisas que são interessantes. Vou colocar de azul agora para a gente analisar. Quando eu aumento a quantidade de caminhões, o que vai acontecer aqui? Se eu aumentar a quantidade de caminhões puxando essa areia, eu vou automaticamente aumentar também, diminuir, né? Se eu aumento o número de caminhões para puxar areia, eu diminuo a quantidade de horas, correto? Então, eu posso dizer que aqui eu faço o quê? Essa grandeza, ela é inversamente proporcional. Agora eu vou comparar aqui. O que acontece? Se eu aumento a quantidade de areia, o que vai acontecer com a quantidade de horas? Eu vou também, né, aumentar a quantidade de horas. Se eu quero aumentar a quantidade de areias, eu aumento a quantidade de horas. O que isso significa? O sinal que está a mais vai ser grandezas proporcionais e o sinal que está menos vai ser inversamente proporcional. E daí, como que eu vou organizar essas coisas? Ó, vai ficar assim, ó, 5 sobre x. Só eu fazer uma fraçãozinha aqui, né? Aqui eu inverto, porque ele é inversamente proporcional. Então, vai ficar 10 sobre 8 vezes 40 sobre 125. Vou voltar aqui e pegar o vermelho, porque dá pra gente fazer algumas coisas aqui e cancelar bastante coisa. Quando eu tenho uma fração multiplicada para outra, dá para eu cancelar, né? Em que tabuada eu posso dividir 40 por 8 e vai dar um número? Na tabuada do 5. Então, eu posso dividir aqui por 8, que dá 5, e posso dividir aqui também por 8, que vai dar 1. Olha lá. Então, eu já facilitei bastante as minhas coisas, certo? E aqui eu vou fazer o quê? Vamos copiar isso daqui. Então, vai ficar 5x sobre x é igual a 50 dividido por 125, né? Por quê? 1 vezes 125 é 125, certo? Agora, o que eu vou fazer? Ó, vou vir aqui
e vou multiplicar em cruz. O que é multiplicar em cruz? É só eu vir aqui e multiplicar 5 por 125 e 50 por x. Olha lá que belezinha. O que eu posso fazer agora? Ó? 50 ele é divisível por 5, 125, né? Eu consigo dividir ele pelos números que estão ali. Então, o que eu posso fazer? Ó? Ao invés de eu multiplicar isso daqui, eu posso colocar eles aqui novamente e já passar os 50 dividindo, que isso é igual a x. Daí eu vou fazer o quê? Ó? Vou vir aqui de novo e vou simplificar algumas coisas, certo? Quanto que dá se eu dividir aqui por 5 e aqui por 5, vai ficar quanto? Se eu dividir aqui por 5, ó, dividido por 5, vai ficar 1. E se eu dividir aqui por 5, vai ficar quanto? Vai ficar 10. Certo? Então, se eu for calcular isso daqui, vai ficar 1 vezes 125, vai dar 125, dividido por 10. E daí, galerinha, 125 dividido por 10 dá quanto? É só andar uma casa com a vírgula, né? Veio aqui, ó, e ando uma casa com a vírgula. Se tem um zero embaixo, eu ando uma casa com a vírgula. Então, isso daqui vai dar 12,5.